Efésios capítulo 2, versículo 10, nós vamos dar sequência à nossa mensagem sobre identidade cristã. Efésios capítulo 2, verso 10. Quem nós somos? Efésios 2:10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nunca será demais repetir essa questão de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, que devido ao pecado tivemos a identidade perdida, a identidade, digamos assim, quebrada. Mas graças a Deus, em Cristo Jesus, nós estamos vivendo uma nova vida, que dia a dia, novamente forma a sua identidade a partir de Cristo. Como nós lemos na semana passada, 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. A importância desse tema é exatamente nós solucionarmos um grande problema do homem. Quem eu sou? E quando nós começamos a olhar não a partir de nós mesmos, dos nossos desejos, ou da vida que nós temos, quando nós começamos a olhar para nós a partir dessa identidade de Cristo, a identidade de Deus, a nossa vida continua, a nossa vida começa mais e mais a ter propósito, a ser uma vida no caminho de Deus. Nós falamos que essa palavra identidade, ela vem de igualdade, a raiz de idêntico, ou seja, a nossa identidade vem de uma fonte fora de nós mesmos. A identidade é algo derivado. E como crentes, a nossa identidade vem de Deus. Nós podemos conhecer quem nós somos a partir do nosso relacionamento com Deus. É como se nós sofrêssemos, vamos dizer assim, um grande acidente, né? Você estava tudo perfeitinho, você teve um acidente, você ficou todo amassado. E agora você só vai se recompor a imagem anterior à medida em que você tiver esse espelho da imagem que você tinha anteriormente, que é uma imagem de Adão perfeito, de Eva, criados para serem perfeitos. E essa identidade, ela vai, no decorrer do tempo, se formando. Podemos dizer, nós vamos desamassando. O homem exterior se corrompe, mas que o interior, dia a dia, esteja mais firme, perto de Deus. É um processo, irmãos, não tão simples. Nós temos nova vida, novamente, mas é um processo que ele precisa de muita diligência. Nós vamos falar sobre isso. O velho homem morreu, mas ele tenta ressuscitar. Dia a dia, nós precisamos continuar. A Bíblia fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Lá em Gênesis, tem uma palavra que diz, seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Palavra de Deus, dizendo que nós precisamos seguir, lutando contra o mal que tenta formar uma identidade que não é a nossa, a identidade daquele que não conhece a Deus. Romanos 8,6 diz que o pendor da carne dá para a morte, mas do espírito para a vida e paz. Pendor é a ideia de inclinação. Eu vou pender para a carne, eu vou pender para uma imagem do pecado. Isso vai dar para a morte. Mas pender para o Espírito, buscar as coisas do Espírito, formar-se a partir da imagem de Deus, isso nos leva para
a vida, vida e paz, uma mente que tem controle. Eu disse que queria falar sobre fatores que modelam a nossa identidade. Então, hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. Interessante que modelar pode ser tanto para o bem como para o mal, né? Modelar depende da forma. Então, se for uma forma boa para o bem, nós vamos estar nos formando bem. Se for uma forma ruim, nós vamos estar formando para o ruim. E a ideia desse estudo surgiu de um livro chamado Além da Identidade, encontrando seu eu na imagem e no caráter de Deus. Então o livro chama Além da Identidade, encontrando seu eu na imagem e no caráter de Deus, editora Monergismo. O escritor é Dick Case. Esses pontos específicos são do livro, ou seja, fatores que modelam a nossa identidade. Ele trata 4 fatores: valores, modelos, domínio e amor. Então não é toda a mensagem. Por exemplo, quarta-feira eu falei algo que não tinha nada a ver com o livro, mas é o tema identidade. E até mesmo dentro desses 4 pontos, tem coisas do livro e coisas que eu fui colocando de outros lugares. E nós vamos estudar, vamos começar no valores. Se der tempo, a gente passa para o segundo, que é modelos. Fatores que modelam a nossa identidade. Valores. Nós somos criados à imagem de Deus, ser moral. Todo mundo possui valor que molda a sua identidade. Até o mais pecador dos homens tem o seu valor, tem o seu valor moral, ele tem algum padrão, ele tem que seguir algum padrão. Deus criou o homem com 2 pernas para andar, né? Você não vê muita gente andando com as mãos por aí. Não, eu não quero usar minhas pernas, vou andar com as mãos. Então, tem pessoas que seguem muitos desses valores. Com a queda, irmãos, uma das coisas que foram gravemente afetadas são os nossos valores. Depois eu estava olhando que o que a gente está falando agora tem muito a ver com a aula de hoje cedo. Nós falamos algumas coisas, mas como nem todos participam da nossa classe, são coisas que vamos repetir, mas a maioria não será repetido. Valores atacados, irmãos. Nós vivemos numa sociedade que os valores são freados, como nós falamos lá em Romanos, detendo a verdade, praticando a injustiça. Então, é um sério problema, um grave problema. Nós encontramos muitas pessoas abandonando a fé. E na tendência, quantas vezes nós vamos pendendo também para alguns pensamentos, alguns valores quebrados da nossa sociedade, até mesmo de pessoas conhecidas. E nós acabamos não dando importância em quebrar esses certos valores. O que molda a nossa identidade são valores firmes, valores relacionados à fé, à verdade, ao caminho de Deus. Provérbios 25, 26 diz: como fonte turvada e manancial poluído, assim é o justo que cede diante do ímpio. Ou seja, uma pessoa boa que deixa-se levar pela má é como uma fonte de água barrenta, um poço contaminado, diz na linguagem de hoje. Deixar-se levar pelo mal é perder a pureza da nossa identidade de Cristo. Aí é uma forma ruim. Ficamos longe de Deus, perdemos o propósito e a alegria de viver, e nós, assim, nos vemos cada vez mais distante da verdade. Quais são os valores que nós temos, irmãos? Quantas coisas nós temos entendido que, por termos esses valores, nós mantemos a nossa identidade? Vou dar um exemplo. Você, às vezes, precisa de dinheiro.
mas você tem um valor chamado honestidade, ou pelo menos um valor chamado bom senso. Você não vai simplesmente pegar a carteira do seu amigo do lado e, não, eu estou precisando de dinheiro, ele tem dinheiro, eu vou lá e pego. Você viu como o valor forma a sua identidade? E quanto mais a gente está de acordo com esses valores que são bons, que são verdadeiros, que são de Deus, é como se a gente tivesse esses freios mesmo que a gente falou. Estabilidade na vida. Condição de continuar. A queda, como disse, afetou a questão dos valores, afetou esse sentido de moralidade. Como isso aconteceu? A queda atenua a culpa. As pessoas não se sentem mais tão culpadas quando fazem coisas erradas. Aliás, para alguns, culpa é impossível, porque não existem mais padrões morais absolutos, como a gente tem falado. Não existe certo e errado, existe o meu certo, existe o meu errado. O que eu acho certo, você pode achar errado. Tudo bem, se for de acordo com a cor do sapato, né? Mas quando se trata em questões pontuais da palavra de Deus, não, certo é certo. A Bíblia diz que você deve casar, a Bíblia diz que se você casar, você não deve separar, a Bíblia diz que você não deve mentir, e etc, etc, etc. São muitos valores que nós temos, bons, como Deus é bom para conosco. Quando a gente fala de valores, de lei, dessa condução de Deus, isso é muito bom. Quando você viaja numa estrada bem sinalizada, com iluminação boa, com aquelas pedrinhas brilhantes, né? Até dá para viajar à noite, pista dupla, etc, etc. Melhor ainda se você viajar numa estrada dessa, que só tem gente boa, responsável, ninguém dirige bebendo, ninguém corre. Que paz! Andando segundo valores, segundo regras, segundo lei, a vida é muito melhor. Não há como não ser. E a gente viu hoje cedo na lição, como o homem tem perdido essa identidade, porque o coração disse não a Deus. E quando o coração diz não a Deus, o coração diz não há verdade. Isso é bobeira. Essa placa aí está falando 80, mas ela devia ser 160. E aí eu não me importo com aquilo. E aí eu só vou perceber lá na frente, quando as coisas estiverem ruins. Quando ao invés de desamassar, que eu disse no início, né, a gente está ficando mais amassado ainda, mais enfraquecido. Atenua a culpa, enfraquece a responsabilidade, a serenidade. Eu não sei mais pedir perdão. Alguns até têm coragem de pedir desculpa. Eu disse, parece que essa semana passada, desculpa é não culpa. Melhor não falar, né? Porque não foi minha culpa. Você chegar e falar desculpa, você está falando não foi minha culpa. Então, se a gente errou, peça perdão. E quantas vezes a gente fala com Deus assim, olha, não foi minha culpa, a culpa é de fulano, a culpa é do Senhor, a culpa é da igreja, a culpa é da sociedade, a culpa é do governo. Valores são fortalecidos a partir do nosso relacionamento com Deus e sua palavra. Valores devem ser cultivados, preservados para que nossa identidade seja mantida e construída. Não tem ninguém feio a partir de uma imagem bonita, não é verdade? Não tem ninguém que é feio, que é pecador, que não tem jeito a partir do momento em que ele olha para Jesus, que ele olha para o espelho da verdade e que ele segue o caminho da verdade e que ele segue esse modelo da verdade. Valores devem ser cultivados, preservados. Valores devem ser levados a sérios,
porque eles tornam parte de nós. Eles devem se tornar mais importantes do que a nossa própria vontade. Que interessante, ó. Qual que é essa ideia dos valores? Porque o que vai me moldar, o que vai moldar a minha ação, não é a minha vontade, não é o que de repente, por algum momento de distração, eu pensei diferente. Mas é um valor que eu tenho específico. Porque, como nós vimos, o coração, ele faz com que a razão se perca. Ele põe razão no que não tem razão. A ponto de uma pessoa achar que matar a outra é uma coisa normal. Para alguém matar uma outra pessoa, o seu coração levou à sua mente uma razão para isso. Ninguém é doido, eu vou matar, papá, matei. Não, ele tinha uma razão do coração, uma razão errada. E aí ele perdeu o valor. Valores são mais importantes que a nossa própria vontade. Então, quando eu tenho esses valores na minha vida, eu sei que eu tenho que controlar os meus impulsos, os meus desejos, a minha vontade. Porque eu devo andar na verdade. Vivemos de acordo com os nossos valores? Pergunte a si mesmo, quais são os seus valores? Porque às vezes você até tem valores morais. Você pode chamar um presidiário lá do maior crime do mundo para te dar uma aula de ética, de valor, até pregar, às vezes ele sabe, né? Chama, ele vem aqui, ele vai falar tudo. Tem valores, mas não os segue, não os consegue seguir. Nós também não conseguimos seguir, mas nós conseguimos a partir de buscar essa imagem, de andar com Jesus, estar com Jesus, e assim Ele vai nos formando, cada vez mais nós conseguimos mais. Aquele que anda no Espírito não satisfaz a carne. Quando falhamos em viver de acordo com os nossos valores, como lidamos com o fracasso? Ou seja, isso é fato, né, irmãos? Nós falhamos. Acredito que ninguém pensa, porque eu falo aqui de santidade, de orar, de ler a Bíblia o tempo todo, eu não fracasso nisso. Eu não fico bravo, eu não fico triste. A gente prega sobre ansiedade, eu não fico ansioso. Então a gente fracassa. O que você faz quando você fracassa em relação aos valores ou às suas questões? Desiste? Recomeça? Vai se adaptando ao fracasso, a tal da forma, ou eu busco transformação? Então eu devo sim recomeçar, eu posso recomeçar, eu posso e devo buscar transformação na minha vida. Vamos seguir. A segunda força modeladora do nosso sentido de identidade são os modelos. É um assunto recorrente. Falei sobre isso há um tempo. Todos nós temos modelos, ou seja, uma pessoa que a gente admira, ou uma figura que a gente acha bom, alguma coisa que esteja fora. Lembra que nós estamos falando que a nossa identidade é formada a partir do que é fora, a partir do que nós vemos. Basta ver uma profissão. Quando você tem uma profissão, como você vai se formar? Você vai aprender com outras pessoas que sabem, que conhecem, que já fizeram aquilo, fazer cursos, e aí você vai desenvolver a sua profissão naquilo. A sua identidade se torna a partir desses modelos. Você tira algum modelo, ninguém cria nada, né? Tudo é algo que vem de modelo. Nós formamos a nossa identidade a partir de modelos. E aí, mais uma vez, qual que é a questão que nós estamos levantando? O pecado, a queda, da mesma forma que veio fazer com que o homem perdesse os seus valores, ele está perdendo também os seus heróis. Ele está perdendo também essa capacidade de ter modelos. Aliás, ele tem até modelo, mas ele está perdendo essa capacidade de ter modelos certos.
Porque antes, muito tempo, você falava de um herói, era alguém que seguia alguns valores. Olha, eu quero ser que aquela pessoa. Seja na igreja, seja numa profissão, né? Eu tenho um herói lá, sei lá, um piloto caça lá eu ia falar um piloto de caça de Fórmula 1. Um piloto lá de avião lá. Eu tenho um modelo. Por quê? Porque ele é um modelo de herói, é alguém que faz coisas interessantes, é alguém que se destacou. Mas nós estamos vivendo numa era de heroísmo superficial. Ou seja, eu tenho dificuldade de admitir que eu tenho modelos e principalmente de escolher os modelos certos, como eu acabei de dizer. Por exemplo, para muitos filhos, eles falam, eu não quero ser como meu pai. Triste isso. Ou, eu não quero ser como meu professor. Chega ao ponto de dizer, eu não quero ser como ninguém. E aí eles procuram uma identidade negativa. Ou seja, herói passa a ser aquele que consegue desconstruir valores, aquele que quebra. Quanto mais a pessoa quebra valores, quanto mais a pessoa faz coisas erradas, esses são os heróis de muitos. Herói também está muito relacionado à questão de fazer algo diferente, novo. Tudo que já tem, a pessoa olha e fala, não, isso não serve. Aí quando ela vê uma novidade, todo mundo corre lá e vai seguir a novidade. E se transforma no seu herói, na sua referência, no seu modelo. Diz que falamos há pouco, quando nós falamos a respeito do tema barreiras espirituais na vida, um dos obstáculos era a falta de referência positiva e excesso de más referências. Lembra? Obstáculos à vida espiritual. É isso que nós encontramos. Até existe muita referência, mas falta talvez mais a gente enxergar essas referências. A gente está um pouco cansado e a gente está um pouco desconfiado. E essa carência de referência faz também, como nós dissemos, de nós um pouco acomodados. Eu não preciso buscar ser melhor. Eu não preciso me identificar com modelos. O que é errado, irmãos. A nossa identidade, ela vem a partir de modelos. Pense nisso. Ao invés do mau hábito de quando você olhar para alguém, você logo se acha muito esperto porque você detectou os defeitos daquela pessoa. Pense nisso. Como seria importante você entender que cada ser humano é especial, ele tem alguma coisa de especial que pode te ensinar. E ter essa humildade, né, de encontrar valor nos outros e se identificar e imitar essa pessoa. Ah, mas é mais fácil imitar os defeitos, né? Não. Pode ser até mais fácil, mas é errado. A partir do momento em que eu começo a olhar as pessoas e olhar para essas pessoas e entender a importância de cada uma, eu vou crescer muito. Hoje de manhã nós falamos, né, de uma ilustração que tem no boletim sobre uma rebelião contra o estômago. É bem verdadeira aquela história que fala a respeito de vários órgãos do corpo começaram a achar que o estômago era muito preguiçoso, só comia, né? Então a mão trabalha, os dentes mastigam e esse estômago fica parado aí, né, só recebendo. E essa rebelião aconteceu com eles, eu não vou fazer mais nada, deixa o estômago lá vazio. Em poucos dias, os pés já se sentiram meio fracos. E aí todo mundo sabe o final da história, né? O corpo percebeu que o estômago, talvez ele não fosse a mão que levasse a boca, os dentes que mastigasse, mas ele não ficava com alimento para ele distribuía para todo o corpo. E assim, nós devemos entender as pessoas.
como são nossos irmãos. E nós podemos nos identificar com essas pessoas. Pessoas não são perfeitas. Por que exigir a perfeição das pessoas? Vamos orar pelas pessoas. E é fácil exigir a perfeição dos outros naquilo que a gente faz bem, né? E até perdoar algumas pessoas das falhas que a gente também comete. Mas a gente deve olhar para as pessoas e com humildade. Se há defeitos, vamos orar por esses irmãos sobre os defeitos deles. Se pudermos aconselhar, vamos aconselhar. Se tiver que só entregar para Deus, entrega para Deus. Mas encontre valor nas pessoas. O que forma e o que deforma, além dos valores, os modelos. Eu preciso então de fugir daquele modelo negativo e buscar e me aproximar do modelo que é o melhor. E é claro que a nossa identidade se forma a partir do modelo principal, que é Cristo. Nós somos seguidores de Cristo, nós estamos em Cristo, nós somos discípulos de Cristo, nós imitamos a Cristo, nós devemos parecer com Cristo. Tem palavras na Bíblia que nos surpreendem. Sede santos como eu sou santo. Como que eu posso ser santo? Nesse contato com Jesus, com Deus. É uma das palavras que nós devemos almejar. Se há alguma coisa importante que nós devemos almejar ser, é sermos santos. E não ser influenciado por maus conselhos, por más pessoas. As más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes, diz 1 Coríntios 15, 33. Nós devemos ser prudentes, seguir no caminho de Deus. O grande problema do homem é saber quem ele é. E nós sofremos muito, porque nós olhamos para a nossa natureza pecaminosa e nos assustamos e falamos, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Mas no lugar de olhar para a sua natureza pecaminosa, para o seu eu pecador, lembre-se que você foi resgatado por Jesus e nova vida Ele te deu. O velho homem morre a partir de que Cristo começa a viver na sua vida. Quer saber quem você é? Comece a formar a sua identidade em Cristo. Imite tudo que é bom. Fuja do que é mal. Surpreenda as pessoas. A pessoa vai lá para você e fala, nossa, como você está diferente, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Sim, nós podemos ser diferentes, nós podemos mudar. Nós podemos crescer. E o melhor de tudo isso, irmãos, é para que nós possamos influenciar as pessoas. Como eu vou pregar um evangelho que eu não sei o que fez, o que mudou a minha vida, o que causou na minha vida, ou seja, não causou quase nada. Eu não posso pregar uma coisa que não funciona. Você faz aquele bolo que não cresce, um dia eu vi uma sobremesa, eu falei, de misericórdia, a sobremesa, desculpe se alguém foi o criador da sobremesa, mas a sobremesa era uma farinha misturada com açúcar, aí colocava leite e era um pudim, aí tinha uma calda, eu sei que infelizmente não tinha creme de leite, não tinha leite condensado na sobremesa, eu falei, como que tem uma sobremesa sem creme de leite e leite condensado? Já pensou você comer um mingau com gosto de farinha? Aí você faz uma receita dessa e não dá certo, você vai passar para os outros? Eu posso falar do que Cristo fez na minha vida. Então eu preciso buscar em Cristo mais e mais, dia a dia. João 15:5, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E o contrário, comigo tudo posso, naquele que me fortalece. Deus nos abençoe, irmãos, nós possamos ser ligados ao Senhor e prosseguir. E ninguém tem a crise de identidade, tá? Não precisamos disso. Nós somos alguém muito especial, mas não é por
por causa do nosso nome, por causa do nosso sobrenome, por causa do emprego que nós temos, pela rua que nós moramos, seja pelo que não. Nós somos muito especiais porque nós somos filhos de Deus. Sou feitura dele, criado em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nelas. Tem muita coisa preparada para você fazer, muitos caminhos bons para você andar. E que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe a formarmos a nossa identidade a partir de Cristo. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse momento. Agradecemos a Ti, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua casa nesta noite, de estudarmos a Tua palavra, ó Deus. Como é bom saber, ó Deus, que nós somos filhos do Senhor, que nós não estamos como um mundo perdido, desesperado, ó Pai, mas nós temos esperança em Ti, porque sabemos que mesmo se tudo se perca, ó Deus, nós temos a Ti, ó Deus, mas que nós possamos andar conforme o Senhor andou, que essa certeza vem a partir do momento em que nossa identidade vai se formando. Sabemos que ela só será perfeita nos céus, mas que nós possamos aqui na terra viver e parecer o mais próximo possível do que seremos no céu, Deus. Dá-nos essa graça, Deus. Que haja amor, que haja verdade, Deus, que haja valores na nossa vida, que sigamos bons modelos. E assim, ó Pai, possamos formar essa identidade que vem de fora, que vem do Criador. Oramos em nome de Jesus. Amém.